Já começamos bem esse estudo de hoje. E que o Senhor possa mostrar a essa pessoa que, sendo zelosa para te servir, o Senhor vai honrá-la o tempo todo. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Pode sentar, por gentileza. É assim que eu gosto, tem que ter energia. É ou não é? Não dá para ficar não. O diabo não tá para brincadeira, não. E a gente tem um Deus que é muito maior do que ele, né? Em nome de Jesus, sem comparação, não tem comparação. O Deus que a gente serve, irmãos, é bom que todo o povo de Deus aprenda isso, né? O Deus que a gente serve é incomparável. Não dá para se comparar. O crente tem que parar de ter medo dessas coisas que são do inferno aí, malignas, trabalho. Pastor, fizeram um trabalho na encruzilhada lá da minha casa, e botaram um portão da minha casa. Esquece, irmão. O seu Deus é incomparável, é maior do que qualquer coisa desse tipo, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre zelo. A lição de hoje é ter zelo com equilíbrio. Amém, Jesus? Então vamos lá em Provérbios capítulo 27. É o texto que Deus me deu aqui, né? Para a gente começar esse estudo hoje. Já começa partindo de Provérbios 27. Eu vou, durante o estudo, acrescentar alguns versículos, tá? Para você poder anotar aí direitinho e sair daqui fervoroso ou fervorosa, sabendo que Deus está operando. Provérbios 27, versículo 18, diz assim, na minha tradução: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor, ele será honrado. Aí eu fui buscar traduções e achei a Nova Versão Internacional, que diz assim, ó, a NVI: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Amém. Você está cuidando está na sua casa, cuidando da sua árvore, uma hora essa árvore vai dar fruto, você vai comer dela. Você está cuidando da sua esposa, uma hora você vai ter o seu casamento restaurado. Você está cuidando do seu filho, uma hora você vai ter seu filho uma bênção em nome de Jesus Cristo. Uma hora esse filho vai largar as coisas erradas. Você está cuidando da sua casa, uma hora a sua casa vai prosperar. Está cuidando da sua empresa vai crescer. Tudo tem que ter um cuidado. Amém, Jesus? Quem está entendendo? Tudo tem que ter o quê? Tudo, irmão, tudo. Eu não perco oportunidade quando eu posso. Deus me dá uma brechazinha assim, eu cuido da minha esposa. Ah, mas ela precisa de cuidado, pastor, precisa. A sua também precisa, homem de Deus. De vez em quando abrir uma porta do carro para ela, faz bem. De vez em quando puxar uma cadeira para ela sentar, faz bem. Você pensa que ela não liga mais? Liga não, pastor. 40 anos de casado, liga não, pastor. Liga. E seja você o gentil com a sua esposa, porque tem gente que às vezes é de fora, é mais gentil com a sua esposa do que você, porque aprendeu de uma maneira grossa, acha que tem que ser assim. Tem que ser não. Esse dia eu estava brincando com o irmão da igreja aí, é o irmão que faz a obra, né? Porque ele estava do lado de cá do carro, e a esposa foi entrar no carro. Ele saiu perto dela, foi para o lado dele para abrir o carro lá. Aí eu não perdi tempo, né? Aí eu fui dar ensinamento, não perdi tempo. Eu abri a porta para ela, deixei ela entrar, olhei pelo vidro, pela porta, a janela, olhei para ele e falei assim: perdeu a oportunidade, hein? Isso aqui era para você ter feito agora. Você estava aqui do lado, estava do lado dela, era só para abrir a porta para ela entrar. Depois você ia lá, você acha que a sua esposa não liga? Ah, não liga não, pastor. Claro que liga, irmão. Como é que não liga? Claro que liga. Você pensa que sua esposa é assim? Ela aprendeu a ser forte. As mulheres são fortes, são ou não são? Ela aprendeu a não ficar chorando no seu ouvido. Nem abre porta para mim. Nem puxa a cadeira para mim. Ela parou com esse choro, irmão. Ela agora é forte, mas não pensa que ela não liga não, porque ela liga. Ela quer sentir o marido perto, quer sentir os seus braços fortes perto dela, ela quer sentir o seu cuidado com ela. Então sempre que eu posso eu faço. Quem está entendendo? Irmãos, quem cuida da figueira aproveitará do seu fruto, comerá do seu fruto. Então tem que aprender a ter cuidado com as coisas que Deus lhe deu. Deus lhe deu sua família, Deus lhe deu seus filhos, Deus lhe deu seu marido, Deus lhe deu sua esposa. A mulher também, tá? Senão eu vou pegar só no pé dos homens, não. A mulher também.
Esses dias, ontem, estava na reunião com o missionário ontem, ele falou uma coisa que todo mundo riu, mas é uma pura verdade, irmãos. O homem não é igual à mulher. Então o homem chega em casa e a mulher começa a despejar tudo que aconteceu em cima dele. O homem só escuta uma coisa por vez. O homem não é igual a vocês, não. O homem não é igual a vocês, que você fala 10 assuntos e você consegue se centrar nos 10 assuntos. O homem não, é um por vez. A gente é devagar nesse ponto aí, né? Então vão de cada vez. Fala com o seu filho, mas já bota comida, deixa jantar, depois fala com outra coisa, deixa ele tomar um banho, trocar de roupa, depois fala de outra coisa. Mas sai igual um furacão falando tudo. Acabou de chegar do trabalho, está cansado, e você vai despejar em cima de uma hora, ele vai falar assim: pô, chega, não aguento mais. Eu quero descansar, porque aí começa uma discussão boba, partindo de coisa boba. Então assim, a mulher também tem que saber cuidar do marido. Amém, Jesus? E assim um vai cuidando do outro. Eu estou demorando aqui porque a gente vai falar sobre esse equilíbrio, tá? É um equilíbrio que, quando você tem esse zelo com equilíbrio, Deus começa a honrar você, Deus começa a honrar a sua família. É igual o pai que quer ser amigo do seu filho, aí quer parecer com ele, corta o cabelo igual, bota o tênis, está magrinho, aí quer ser igual o filho. A mãe, você vê mãe e filha junto, parece amigas, amiguinha de colégio. Mas tudo bem, tem que ser amigos mesmo, pais e filhos, tem que ser amigos mesmo, mas tem que ter um equilíbrio, senão o filho perde o respeito pelo pai. Ele trata o pai como se fosse um amiguinho qualquer. Aí acabou o respeito. Quando tiver que exortar, não vai ter exortação. Os filhos não vão aceitar a exortação, porque a mãe e o pai estão tratando como se fossem amiguinhos. E não são pai e mãe. Tem autoridade o pai e mãe. O mundo aí fora está querendo tirar a autoridade de pai e mãe, mas a gente sabe que o pai e mãe tem autoridade. A Bíblia chega a dizer que a criança, o menino, o filho que respeita seu pai e sua mãe vai ter uma vida mais prolongada na terra. É o primeiro mandamento com promessa, esse não é à toa. Então não é à toa que o diabo está atacando justamente isso, fazendo os filhos não respeitar seus pais, fazendo com que os filhos não respeitem a figura do pai e da mãe. É o que a sociedade está fazendo aí, esse pessoal do mundo está fazendo. E por que o diabo está atacando isso? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos têm que honrar pai e mãe, para ter sua vida prolongada na terra aí, não morrer cedo, não perder a vida cedo, não se perder. Amém, pessoal? Olha, eu só estou na primeira parte do versículo. Já podia ter até parar o estudo, mas tem muita coisa boa. Esse estudo aqui está bom demais, eu avisei. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor, é aqui que eu quero, receberá o que, pessoal? Tratamento de honra. Eu tenho que tratar bem o meu? Será que a gente está... Não responda, tá? Até porque você, rapidinho para responder, vai falar que sim, mas eu quero que você reflita bem nisso. Será que a gente está tratando bem Jesus, pessoal? Será que de verdade a gente está tratando Jesus, a palavra de Deus, bem? Essa palavra, esse livro, e não é o livro exatamente, mas as palavras que te são reveladas, você está guardando no seu coração, para poder então pôr em prática essa revelação? Será que a gente está tratando bem o nosso Senhor? E ainda tem mais, eu vou falar no estudo daqui a pouco. E o Senhor na carne? Tem que respeitar também, pastor? Pior que tem. E Deus honra. Entende isso? Eu sou o pastor aqui, comando essa igreja, então tudo que acontece aqui, responsabilidade é minha. Eu tenho que aprender a conduzir a coisa, e não posso deixar tudo nas mãos dos meninos aí, dos pastores, nem de ninguém da igreja, porque a responsabilidade é toda minha. Quem está entendendo? Então eu sou o Senhor na carne aqui. Sou espiritual, tá bom, mas eu sou o Senhor na carne. Preciso ser respeitado, sim ou não? Tem que me tratar com zelo, naquilo que eu falo, aquilo que eu mando, aquilo que eu dou a ordem. A pessoa não pode ficar esquecendo, depois cai tudo em cima de mim. Amém, Jesus? Não pode. Então não é só o Senhor, é o Senhor na carne também. Mas aqui tem pano para manga, como diz os antigos. Eu podia ficar aqui o restante do estudo todinho. Essa é a 7ª lição, tem mais 2. Eu podia terminar o ano falando sobre isso aqui com vocês.
Mas vamos entrar na lição, pessoal? Senão eu nem entro na lição. Estou aqui esse tempo todo, não consegui nem entrar na lição ainda. Então, só repetindo o versículo, pela Nova Versão Internacional: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Provérbios 27, 18. Nessa lição trataremos sobre zelo. Jesus disse que os cuidados desse mundo nos sufocam. No entanto, devemos cuidar do que é nosso, e principalmente ter zelo pelas coisas espirituais, e para isso é necessário muito equilíbrio. Então, lição 7, ter zelo com equilíbrio. Os cuidados desse mundo podem nos sufocar de tal forma, que se não buscarmos equilíbrio em Jesus Cristo, podemos nos prejudicar. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Lucas 8,14. Na parábola em questão, Jesus está explicando que uma semente foi concedida para que desse fruto, mas havia espinhos que a sufocava, e ela não gerou o fruto que devia ter gerado. Há uma necessidade de buscarmos em Deus um equilíbrio espiritual. Não podemos deixar de obedecer ao Mestre, mas também não podemos ser desleixados com tudo que conquistamos. Amém, Jesus? Então, Jesus, ele tem sempre uma palavra revelada para a gente, tá? Agora, a palavra veio revelada, eu preciso saber agora como que eu vou pôr em prática aquilo. Eu tenho que ter um equilíbrio. Tem gente que não está tendo equilíbrio. Está entendendo, sim ou não? Não é que Deus não está dando a semente, Deus está dando a semente, mas a pessoa pega e sai destrambelhadamente. Ah, mas Deus falou, pastor. Deus falou, está falado, acabou. Não, não é assim não, irmãos. Você tem que observar, ver como está o caminho, ver quem é que está à sua frente. Tem que ser uma pessoa, uma coisa equilibrada. Quem está entendendo? Tem que ser uma coisa equilibrada. Há muitos anos atrás, uma mulher me procurou. Eu e a minha esposa, ela e o namorado dela, eles queriam casar. Ela tinha perto de 50 anos de idade, ele tinha 18. Tem equilíbrio isso? Poxa, irmão, não dá. Ah, mas estão apaixonados, deixa eles. Tá, eu deixei, não estou aqui para me meter na vida de ninguém, mas eu falei a verdade. Falei, irmã, a sua diferença para ele é de 30 anos, aproximadamente 30 anos. Então, daqui a mais 30 anos, ele vai estar com 50, vai ser um cinquentão, se tiver na academia, saradão. E a senhora vai estar com 80 já. É isso que a senhora quer para a sua vida? A senhora acha que um rapaz de 50 anos vai... 50 anos é rapaz ainda, irmão, é novo. Eu estou com 57. Amém, Jesus? Ué, ou segundo o missionário, só 7 aninhos. Passou 50, chutou para trás. Aí eu falei para ela, tem certeza que a senhora quer isso para a sua vida? A gente está apaixonado, a gente se ama, o garoto também, não, falei, não é, isso é carnalidade. Falei, é verdade, irmão. Vocês já estão em relacionamento íntimo, e vocês agora estão sem equilíbrio, isso aí, não faz sentido. Não, a gente está apaixonado, então tá bom. Então não tem o que falar, não sei nem porque vocês vão procurar para conversar, vocês não querem ouvir, vocês só querem aprovação. Eu não posso chegar e abençoar uma coisa assim, está errado, mas que Deus abençoe vocês, eu não vou mais discutir. E bom, mas não demorou nem um ano, depois que deve ter cansado já, o casamento não durou nem um ano, o garoto já devia estar já cansado da relação íntima, pronto, saiu da igreja e voltou para a vida funk, foi lá para os baile funk conhecer as menininhas da idade dele. Aí está a mulher lá sofrendo que só agora. Eu falei, mas eu tivesse escutado o Senhor. Eu falei, irmão, a gente não é questão de escutar, entendeu? É questão de equilíbrio. É só parar e ver, pá, está tudo errado. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Ah, Deus falou o quê? Para quando? Com quem? Aí você tem que parar agora e ver, opa, Deus falou, mas isso aqui parece que é o que Deus falou, mas não tem alguma coisa errada aqui, mas uma coisa estranha. Nem conheço bem essa pessoa. Não, Deus falou, mas não é isso aqui.
Ou quase que o diabo me enganou aqui. Aí você vai equilibrando, porque Deus é equilíbrio, irmãos. Deus não vai te dar nada descompensado, entende? Ele não vai te dar nada descompensado, desequilibrado, uma coisa que você criou na sua cabeça, não vai te dar. Essa mulher, eu falei com ela, irmão. Minha esposa falou com ela, mas ela insistiu com um relacionamento que estava na cara que não ia dar certo. Falei, irmã, a senhora com 70, ele vai estar com 40. A senhora está com 60, ele vai estar com 30. Não tem sentido, irmã. Ah, pastor, mas o amor tudo supera. O pessoal cita até a Bíblia, né? Nessa hora. Cita até a Bíblia. O amor tudo suporta. Pô, então tá bom, se a senhora acha que vai suportar, não suportou nenhum ano. Estava na cara, irmão. Não é questão de querer me meter na vida de ninguém. Estava na cara. Deus não te dá nada desequilibrado, descompensado desse jeito. Amém, Jesus? Ah, mas Deus falou que vai abrir esse negócio para mim. Tá, então você vai lá e vai abrir. Deus mandou? Falou? Falou. Então você vai lá e vai abrir. Agora, aonde você vai abrir? Vai se associar com quem para poder abrir? Você vai precisar se associar com alguém? Quem é essa pessoa? Quem está te dando recurso para abrir? Qual é o local? O local é bom? Ah, não é bom, mas Deus mandou. Calma. Então ora a Deus para confirmar se é aqui mesmo que vai abrir. Deus falou que você vai abrir esse negócio, mas talvez não seja aqui e nem agora. Então a gente tem que buscar o equilíbrio para não sair fazendo a coisa de qualquer maneira. Quem está entendendo? Agora, se Deus confirmar, aí você vai. Se Deus tivesse confirmado aquele relacionamento que eu falei, dei como exemplo aqui, eles estariam juntos até hoje. E o homem, mesmo um novo, cuidaria da sua esposa na velhice, porque é ele que ia cuidar da velhice dela. Ele seria novo ainda, ela estaria bem velhinha, e ele seria novinho. Então ele que ia cuidar com todo carinho. Mas não deu certo, porque não era. Mas a pessoa acha que é, que a paixão está tomando conta. Paixão, irmãos, paixão é uma coisa doida. É ou não é? Paixão é uma coisa doida. Paixão deixa a pessoa cega, desobediente, rebelde. Poxa vida, paixão é uma coisa doida. E todo mundo vê, mas a pessoa não vê. Só a pessoa que não vê que tem alguma coisa errada. Tem que ter equilíbrio. Hoje a gente está falando de zelo com equilíbrio. Amém, Jesus? Zelo com equilíbrio. Então Deus lhe deu, você tem que cuidar bem daquilo que Deus lhe deu e saber fazer acontecer aquilo que Deus lhe deu, em nome de Jesus, com todo equilíbrio. Vamos voltar na lição. O zelo pelas coisas desse mundo, sem o equilíbrio do Evangelho, pode cegar o homem, é o que eu estou falando aqui, né? E levá-lo a grandes fracassos. Mas o zelo pela vida espiritual, pela obra de Deus e por tudo que diz respeito a Cristo, traz o equilíbrio necessário para se alcançar a honra. Eu preciso primeiramente, irmãos, equilibrar minha vida espiritual. Você tem tempo de oração? Tem tempo de orar? Tem até o dia, a hora certa? Ou os dias e as horas certas? Hoje nós estamos começando, ninguém precisa fazer, se não quiser. Se quiser fazer, faz também. Mas hoje estamos começando um propósito que o pastor Maico comentou, o pastor Jaime também em São Paulo comentou, com ele comentou com a gente, de todo dia até o final do ano, dobrar o joelho 3 vezes por dia. Não precisa orar muito, 2, 3 minutos, quem não ora muito, quem quiser orar mais, ora mais. Só para ter comunhão com Deus. Não é que você vai ficar dobrando o joelho para ficar pedindo de novo, não. Você já pede em pé, já pede deitado, vai pedir ajoelhado também, não. É para ter comunhão com Deus. Senhor, hoje eu me ajoelho aqui para engrandecer o Senhor. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor. Eu quero ter comunhão contigo. Abençoe, me guarde, me livre, mas me encha da tua presença. E ali faz uma oração rápida, à tarde de novo, à noite de novo. É a fé do Daniel, que orava de manhã, de tarde e de noite. Amém, Jesus? É só comunhão. Você tem tempo de oração? Você consegue ter os dias certos para vir à igreja? Começa uma campanha, termina. Seu dízimo é fiel só quando você está bem? Quando aperta um pouquinho você é infiel? Sua oferta
Que tipo de oferta você faz? A Bíblia fala de oferta alçada, oferta de votos e oferta voluntária, que a gente chama de amor, oferta de amor. Você faz essa oferta, Deus nunca tocou no seu coração de fazer um voto com Ele? Tocou, mas isso eu não tenho coragem de fazer. Tá, tem que equilibrar isso. Tem voto que tem que ser feito, não tem jeito, foi Deus que mandou. Não estou falando do homem, não, estou falando de Deus mesmo, que toca para fazer. Você está orando, e Deus manda você fazer alguma coisa. Ele manda, irmão. Manda ou não manda? Ele manda, estou te falando que Ele manda. Você está desequilibrado agora com a mídia, com a internet, todo mundo virou pregador, irmão. Todo mundo virou pregador. Pregadores aí estão aos montes. Não tem igreja, não tem ovelha, mas vive pregando pela internet ou na igreja dos outros. E só prega para discutir com outras igrejas, só prega para bater em outros pastores. Parece que o cara não tem uma mensagem de santidade, uma mensagem de crescimento, uma mensagem para alicerçar você. Toda a mensagem do sujeito ou da sujeita, toda a mensagem é só para bater em outras igrejas e outros pastores. Será que ninguém está vendo que isso é do diabo? E fica você lá, minha igreja então está errada, vou sair dela. Aí que sai, quebra a cara toda, que está seguindo um pastor que não é seu pastor, ouvindo uma pessoa que você nunca viu na vida e provavelmente nunca vai ver. Essa pessoa nunca vai te conhecer e só vai na mídia para poder falar mal de outros que fazem a obra. Gente que passou a vida inteira como o missionário, a vida inteira fazendo o evangelho, pregando o evangelho no mundo todo, e a gente não conhece. Eu falo do missionário, que é o que eu conheço. Sempre fui da Igreja da Graça, é quem eu conheço. Nunca fui pastor em outra igreja. Agora, tem outros líderes também que o pessoal vive batendo, eu volto atrás. Eu falo, não, peraí. Olha a história desse cara. Anos e anos, desde a juventude pregando o evangelho. Oh, não, peraí. Calma, espera. Amém, Jesus? Mas a gente está desequilibrando, a pessoa está ficando descompensada, porque está ouvindo um monte de fontes. A Bíblia fala, beba água da tua cisterna. É para beber água da tua cisterna. Mas a pessoa quer beber água de tudo quanto é cisterna agora, porque está cheio de cisternas rotas por aí. Amém, Jesus? Então, esse equilíbrio na palavra, no que Deus te fala, ele vai fazer com que você tenha zelo, ou o zelo vai fazer com que você tenha esse equilíbrio. Eu tenho que ter zelo pela minha vida espiritual. Eu sei que eu já falei algumas vezes nisso, e eu peço a Deus para me ajudar quando eu estou fraco. Todos nós já falhamos nisso, tá? E de vez em quando o espírito de cansaço, quer entrar, de relaxamento quer entrar. O homem tem uma tendência a ser relaxado, a relaxar, né? A se cansar em alguns momentos. Aí a pessoa fala, desisto, acabou, não quero mais, não, para com isso. Tem que ter zelo para ter tempo de oração, tempo de leitura bíblica. Leitura, parar de ficar ouvindo essas redes sociais aí, só ouvindo um monte de coisa, muitas delas, não todas, mas muitas delas um monte de baboseira. Só contaminando você. Só contaminando. E ler a Bíblia, a pessoa parou de ler. Não está mais lendo. Aí a gente começa a ter, não é que Deus não está revelando, Deus está, mas falta equilíbrio. Deus não vai te dar nada descompensado. Se Ele te deu, é algo para ser equilibrado. Você tem que pegar na sua cabeça e pensar, mas peraí, por que eu estou desejando isso aqui? Não tem nada a ver. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. Eu não estou entendendo isso aqui. Por que eu estou pensando nisso aqui? Quem está entendendo isso? Amém, Jesus? Não dá. Você imagina se Deus fala comigo que vai me dar, vai me fazer um grande empresário. Aí ele fala assim, você vai ter um sócio que vai te abençoar muito. Aí eu falei assim, opa, vou ligar para Elon Musk. É ruim falar o nome desse cara. Elon Musk. É um dos caras mais ricos do mundo, eu vou me associar a ele, e ele vai... Não, Deus falou que vai me dar um sócio bom. Eu estou sendo equilibrado? O Elon Musk me conhece? Não sabe nem que eu sou, para ele, tá nem aí. Se eu ligar para ele e conseguir falar com ele, vai falar assim, você é doida?
Eu vou mandar um dos meus mísseis aí atrás de você, porque você está doido. Eu vou mandar alguém Que isso? Que eu vou me associar a alguém que eu não conheço? Tá dando para entender? Então, zelo. Se eu zelo pela minha vida, eu vou ter um equilíbrio. Deus vai me dar as sementes, eu vou plantar essa semente em terra boa. E vai frutificar. E vai prosperar. Agora, quando não tem equilíbrio, a semente fica lá no meio dos espinhos. E as coisas desse mundo que estão me deixando meio doido, tanta preocupação, tanta coisa desse mundo, começa a sufocar, e o que Deus me deu não prospera, porque eu não estou equilibrado. Não é que Deus não deu, Ele deu, mas eu estou desequilibrado. Eu quero que a coisa aconteça de qualquer maneira. Não funciona assim. Amém, Jesus? Eu tenho que buscar um equilíbrio na minha vida espiritual, e você também tem. Você não pode ouvir a Bíblia só quando vem à igreja. Você não pode orar só quando vem à igreja. Nem eu posso fazer isso. Nem ninguém pode fazer isso. Nem ninguém pode fazer isso. A gente tem que equilibrar a nossa vida espiritual para poder equilibrar a nossa vida natural. Primeiro o espiritual, depois o natural. Não podemos inverter isso. Se fizer, você vai ver que Deus começa a te honrar. Vamos voltar na lição? Colossenses 3, versículo 22 e 23 diz: Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo olha aí, falei com vocês, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Colossenses 3, 22 e 23. Então, peraí. Então, se eu vou fazer alguma coisa, vamos falar diferente. O missionário Soares me pediu para eu fazer algo aqui, mas ele não está aqui, está nas suas viagens missionárias fazendo trabalho. E aí ele volta e me chama lá no escritório: Pastor Ednilson, homem de Deus, você fez lá o que eu falei? Fiz, missionário, mas eu não fiz coisa nenhuma. Eu dei uma olhadinha, mandei outra pessoa fazer, nem conseguiu fazer bem. Eu estou honrando o Senhor na carne? Não estou honrando. Aí você fala assim: mas o homem não tem que honrar o homem. A Bíblia está dizendo que sim, e que Deus vai honrar uma pessoa que sabe fazer isso. Então, se eu comecei a trabalhar numa empresa e tenho uma gerência, e eu desrespeito essa gerência, não penso que eu vou prosperar, que eu não vou prosperar nessa empresa. Se eu tenho meu pai na minha casa, e eu sou um jovem, trabalho, mas não respeito meu pai, eu não vou ser bem sucedido. O meu pai é um bom pai, está lá presente, querendo me dar conselho, me ensinando, e eu não respeito a figura do meu pai. A Bíblia fala que eu não vou ser bem sucedido. O Senhor na carne, a Bíblia fala que quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer como se Jesus estivesse ali, eu estivesse fazendo para Jesus. Entende? Então, se eu dou uma ordem ao pastor Ian para ele fazer uma coisa, tem que fazer como se fosse não para mim, mas para Jesus, porque eu estou fazendo pela obra. Quando eu peço alguma coisa particular, pode perguntar a eles. Eu peço por favor, e se eles puderem fazer. Irmão, você pode fazer isso, é para mim. Não, eu vou lá, pastor, eu vou lá. Tá, eu até entendo que ele vai por respeito à figura do pastor, mas eu peço por favor, e se falar não, é pessoal. Agora, na obra de Deus, não, irmão. Na obra de Deus eu falei, tem que falar, dizer o que eu falei, e tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Eu não estou fazendo para o pastor Ednilson, estou fazendo para Jesus Cristo. A gente faz isso no nosso dia a dia? Dificilmente, irmão. Dificilmente. Você vê empregados, pessoas que estão empregadas e que não conseguem honrar aqueles que o empregaram. Não conseguem honrar uma pessoa que é superior a ela, vamos dizer assim, né? E a Bíblia está falando que é para fazer. E agora?
Faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. A filha vai lavar a louça que a mãe mandou. Não adianta você ficar bicuda. Vai quebrar prato, vai cortar a mão, vai sair pisando forte, e as coisas durante o dia não vai dar certo, aí você não sabe por quê. Sou serva de Deus, está dando tudo errado. Mas você fez uma rebeldia danada, que a mãe mandou você arrumar o seu quarto. Faz como se fizesse para Jesus, você vai ver só se o seu dia não vai ser bom. A família está se acabando por causa disso, irmão. É o que está sendo ensinado aí fora, sim ou não? Você vai ver essas televisões abertas aí, ou as fechadas, só tem programa que ensina os jovens a não respeitar pai e mãe. Os pais desses programas, essas séries, esses filmes, os pais são todos trouxas. Todos eles são trouxas. Os filhos é que sabe de tudo, engana os pais direitinho a hora que quer. Pode reparar. É raro você encontrar um programa secular, alguma coisa secular, que vai fazer os pais serem mais espertos que os filhos. Mas é esse programa que está entrando dentro do lar. Muitos nem têm a nossa TV para ter um programa espiritual para poder assistir quando não estiver bem. Hoje de manhã eu estava escutando o missionário falar sobre isso. Enquanto eu me arrumo, faço as coisas, faço o meu exercício, ou me arrumo, estou escutando o missionário, né? E eu estava escutando ele falar sobre isso. Pô, imagina você chegar em casa num dia cansado e aborrecido. Aí você senta e coloca lá no canal da oração. Oração, 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 o dia todo oração. Coloca lá no canal do Show da Fé. Palavra, 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 oração, oração. Terminou, começa de novo. Palavra, oração. Em poucos minutos você já está bem. Em poucos minutos sua mente já melhorou. Você está ouvindo o que presta. Agora já chega com a cabeça cheia. Vai botar lá, é um furando o olho do outro, é um traindo o outro, é beijo, é prostituição, é agarramento, é filho e filha dando volta no pai, na mãe o tempo todo, é um monte de coisa esquisita. Criança, enfim, até desenho hoje está aí, uma maldade danada, botando o bichinho que é macho como fêmea, a bichinha que é fêmea como macho. Até nos desenhozinhos, nos bichinhos estão fazendo isso. Como é que vai melhorar? Cadê o zelo pelas coisas de Deus? Eu estou falando para gente de Deus, irmão. Gente que se converteu e que continua uma vida carnal normal. Parece que não tem Jesus, nem dentro de casa. Está dando para entender, sim ou não? Não estou dizendo que você não tem que ver televisão, não pode ver televisão, não é isso que eu estou dizendo. Tem que escolher melhor, isso tem. Mas não estou dizendo que você não tem que ver, tá? Eu estou dizendo só que eu preciso ter zelo com equilíbrio. Eu não posso ser zeloso pelas coisas de Deus e ser desequilibrado. Porque aí já vai para o fanatismo, né? Não, mas que Deus. Eu lembro de um pastor, que uma vez teve um torneio de futebol, muitos anos atrás, torneio de futebol. Calor, irmão, sol. Aí eu, meu short de futebol, minha camisa de futebol, tênis, meião, é o aparato de futebol. E eu estou lá entrando em campo para jogar, e o pastor entrou, irmão. O pastor entrou de calça, chuteira, calça e camisa até aqui, ó. E fechado até aqui. Eu olhei aquilo e falei, não. Não acredito. Tem zelo, mas tem equilíbrio. Você está jogando bola, com a camisa social, presa até aqui, e você é uma pessoa equilibrada? Pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, pastor, que é isso, pastor? Eu falei, não, pastor, não consigo botar outra blusa, nem para jogar bola, porque Deus, que Deus, irmão, tem nada a Deus aí, é desequilíbrio total. Mas a pessoa fala que é zelo, não é zelo, é um zelo, mas desequilibrado, que beira o fanatismo. Quem está de fora fica até meio assustado, essa pessoa, quem está de fora faz até isso. Você está dando para entender o que esse estudo está apresentando para você, irmão? Eu tenho que ser de Deus, tenho que ter zelo, mas tenho que ser equilibrado. Deus não te dá nada descompensado. Pô, é simples, você olhou, mas isso aqui não tem nada a ver. Desequilibrado é desequilíbrio. Tem alguma coisa errada aqui.
Final do ano passado, só para você entender, eu estou repetindo para você entender, aí a gente vai entrar em oração. Final do ano passado, uma sexta-feira, era mais ou menos 10 e pouco, 11 horas, uma pessoa ligou para um pastor nosso, falando, cheio de malandragem, a gente é da favela, não sei o quê. Final do ano passado, final de ano começa a chegar, começa essas coisas a acontecer, você tem que ficar ligado. E aí, que o chefe aqui mandou vocês pagarem, que a igreja tem que pagar, porque tem que fazer isso, aquilo outro. Mas não é, né? A gente não vai ficar cobrando a vocês, não. Vocês são parceiros nossos, nós somos seus parceiros, mas tem que fazer. Aí o pastor fica assustado, né? Lógico, né? Aquela jeito de malandro, né? De bandido, né? Falando que o chefe do local mandou fazer, né? E queria R$500 de cada um. As padarias já estão dando, mercado também, não sei o que, todo mundo, só falta você, as outras igrejas já deram, só falta você, pastor. Senão a gente vai aí, senão a gente vai fechar a sua igreja. A ordem é essa. Aí eu falei para ele assim, irmão, calma, isso aí é armação. Não, pastor, mas ele conhece o endereço, conhece a igreja. Ah, irmão, todo mundo, é só colocar no Google e vai aparecer. Coloca no Pai dos Burros lá e você vai ver. Coloca lá a igreja em tal lugar, vai aparecer as igrejas. Ele escolhe uma e bota. Não, pastor, mas... Falei, irmão, vai lá então, vê se tem alguma coisa aberta lá e pergunta se pediram alguma coisa aí. Aí ele falou, então vou lá, pastor. Aí foi, o primo dele era do local. Ele falou, não, isso é armação. Eu conheço os meninos, ninguém faz isso com o pessoal aí não. As igrejas, o pessoal respeita as igrejas. Mas perguntaram a um, não, os irmãos aqui não me pediram nada não. Aí foi no outra loja, não me pediram nada também não. Aí eu falei, tá vendo aí, irmão? E o cara não queria desligar não, hein? Pastor, eu estou com ele aqui na linha, porque ele falou, não desliga, botando terror, né? Não desliga não, senão a gente vai aí. Aí ele foi lá dentro. Aí o primo conhecia, né? Já mora lá há muito tempo, foi lá dentro. Irmão, só atende depois da reunião. Fala. Vai lá. Entendeu, sim ou não? Porque assim, no meio da reunião, vem parar, é ruim, né? Querendo as coisas no meio da reunião. Vamos lá. Aí ele foi lá, o rapaz foi lá, chegou lá, perguntou diretamente logo, né? Não, a gente não, pô. Duvido, a ordem aqui é não meter a mão em igreja. Eles respeitam a igreja, eles querem que a igreja continue fazendo o trabalho com os meninos, com os jovens, com tudo mais. Não tem nada disso. Era tudo mentira. É até bom falar, porque aí se você recebeu, você tem uma loja, um comércio, recebeu uma ligação dessa, você não ficar caindo de bobeira aí, dando pix para os outros malandros que estão ganhando dinheiro no final do ano para poder ir para as praias depois, ou então pular carnaval depois. Amém, Jesus? Então, acontece essas coisas. Mas aí você vai ouvindo essas pessoas, você vê que tem alguma coisa desequilibrada. Alguma coisa que não faz sentido. Sempre tem alguma coisa que não faz sentido. Ontem me mandaram um Facebook que disseram que era do missionário. O pastor falou, pastor, acho que é fake, né? Como é que fala? Fake, né? É um perfil falso, né? Um perfil falso. Aí eu falei assim, manda para mim para eu dar uma olhadinha. Ele falou, não, eu acho que é falso. Ele estava falando de política. O missionário não perde tempo falando de política. Pode ver as mídias do missionário. É só palavra. Pode ver as mídias do missionário. Aí mandou. Aí quando mandou, tá lá uma foto de um político, uns dizeres assim de um político, umas perguntas. Nada a ver com missionário, irmão. E ainda tinha uma palavra errada. O missionário soltar uma palavra errada na mídia. Duvido, irmão. Duvido. O homem é inteligente, é advogado. As coisas que ele faz, escreve, são revista para poder ir para a mídia direitinho. Falei, irmão, olha essa palavra aqui, a palavra até errada. Você vê que isso é falso. Mas eu vou mandar para o escritório lá para o pessoal poder ver e resolver isso aí. Aí o pessoal até já sabia. Falaram comigo depois. Não, pastor, a gente já está sabendo disso aí já. Já estamos correndo atrás para ver quem fez esse perfil falso aí. Então você vê que
é uma coisa desequilibrada. Aí você olha, pá, o missionário, o pastor Edinho, não, calma aí, deixa eu pensar. Aí você vem para o equilíbrio, tem coisa errada aqui. Então não vai entender o que eu quero dizer? Então eu tenho que ter zelo, mas não posso perder o equilíbrio, irmão. Zelo pelas coisas de Deus, zelo pelas conquistas que eu tive, e tudo tem que ser equilibrado. Se está sendo equilíbrio, você tem que pular fora. É coisa da sua cabeça. É o diabo te enganando. Não faz sentido isso aqui. Eu vou pular fora. Deixa eu orar mais a Deus. Se eu orar mais a Deus, eu estou indo para o lado errado. Eu vou sofrer. E vai sofrer, ué. Porque não tem equilíbrio. E as coisas de Deus não são descompensadas. Elas são equilibradas. O nosso Deus é Deus de equilíbrio. Aleluia. Vamos voltar na lição aqui. Outra coisa importante é saber obedecer, até mesmo aquele que se tornou Senhor na carne. A pessoa que sabe honrar o seu superior, em algum momento será honrado. Ainda que o homem esqueça-se dela, o Senhor jamais a esquecerá. Deixa eu te falar só uma coisa, que eu já vou terminar agora. Uma coisinha. Você não depende do homem. Irmão, desde que eu comecei a fazer a obra de Deus, isso entrou no meu coração como uma flecha. Eu não dependo do homem, nunca vou depender do homem. Então eu honro quem é superior a mim. Sempre vou honrar. É o que a Bíblia manda, honrar, e vou fazer como se fizesse para Jesus Cristo. Mas se essas pessoas se esquecem de mim, eu nem ligo, irmão. Eu vejo amigos aí de obra, fulano não me abençoou, a ciclana não me abençoou. Aí, irmão, eu nem ligo para isso. Eu nem ligo. Porque eu sei que pode dar volta. Se eu for uma pessoa zelosa pela obra e equilibrada, pode dar volta. Mas no final, Deus vai encaixar a coisa. Eu não dependo do homem, irmão. Eu dependo de Deus. Então vou fazer a minha parte. A minha parte é zelar pela minha vida espiritual, oração, louvor, adorar a Deus, buscar a Deus, fazer o melhor para Deus. Se tem alguém superior a mim, eu vou fazer o melhor para essa pessoa. Me pediu, parou, acabou. Vou fazer o que está me pedindo. Vou fazer o meu melhor, sem reclamar, sem murmurar. Vou fazer como se fizesse para Jesus Cristo. Mas o homem, a gente faz e não tem retorno. A gente faz e não me abençoa. A gente faz, eu fiz, pastor, fiz, e abençoou outra pessoa e não me abençoou. Outra pessoa que não fez nada foi abençoada. Pastor, tem queridinhos na obra, tem queridinhos na empresa, na loja. Eu faço trabalho, chego cedo, saio tarde, trabalho, e abençoou foi o primo dele lá. Pastor, assim não dá. Para, irmão, para de depender do homem. Se você fizer do jeito que a Bíblia manda, zeloso com equilíbrio e honrando o Senhor, e o Senhor, até o Senhor na carne também, em algum momento Deus vai convergir isso para você. Ele vai convergir para você. Ele vai fazer com que você receba o retorno de tudo que você está plantando de bom. Amém, Jesus? Eu nunca dependi do homem, irmãos. Nunca. Eu sempre conto o testemunho de um pastor uma vez, que chegou, sentou do meu lado, a gente começou a conversar da obra, é uma reunião ministerial, começou a conversar, e ele falou, caramba, pastor, que obra, hein? Tá ficando bonito o trabalho lá. Eu falei, a igreja tá crescendo, primeira igreja minha, tá crescendo, tá ficando lindo, mas olha o que eu estou fazendo assim, caramba, poxa, que legal. O senhor tem que falar para o nosso líder. Eu falei, por que eu tenho que falar com o nosso líder? É um trabalho que eu estou fazendo na igreja, eu não tenho que falar nada. Se o senhor não falar, o senhor não vai ser abençoado. Se o senhor não falar, como é que a pessoa vai saber para abençoar o senhor? Eu falei, amigo, o resultado eu tenho que dar, porque fui colocado para isso. Mas eu estou dando o resultado é para Jesus, não é para o homem não. E é Jesus que vai mostrar o resultado. Poucos meses depois dessa conversa, e eu não falei nada com a minha liderança, continuei trabalhando só, e dando os meus resultados. Pouco tempo depois, foi quando eu fui para Nova Friburgo, peguei aquela cidade lá, e fiz um trabalho naquela cidade, depois desci para ser um líder regional. Pouco tempo depois, e o outro passou, está por aí, irmão. Não vou falar não, mas está por aí. Ralando por aí. Por quê? Porque quer depender do homem para ser abençoado. Eu nunca dependi do homem para ser abençoado.
Eu só tenho que fazer a minha parte. Eu creio num Deus. Então qualquer injustiça, meu Deus, vai transformar em justiça. Ele transforma maldição em bênção. Já falei para vocês, vou repetir. Essa história de ficar falando, Deus está no controle, pastor, e ficar soltando fumaça pelo nariz, cheio de ódio, cheio de raiva, querendo... Não adianta, irmão. Deus não está no controle de coisa nenhuma. Tem que colocar Deus no controle. De verdade. Sabendo que no final, Ele vai convergir tudo em seu favor para te abençoar em nome de Jesus. Quem está entendendo? Senão você pode perder o juízo, hein? Vai ficar desequilibrado aí. E achando que na verdade está tendo zelo. Zelo tem que ter equilíbrio. Vamos terminar agora? Dias desses, parei no posto para pôr gasolina. Faz um tempão isso, mas ainda é atual. E o rapaz me atendeu tão bem, que eu pedi para jogar água no vidro. E ele praticamente lavou o meu carro todo. Até as rodas ele lavou. Já havia decidido dar R$5 de gorjeta pelo bom atendimento. Mas pelo zelo dele no atendimento, fui constrangido pelo Espírito Santo a dar-lhe R$20. Moral da história: se é para servir aos homens, vamos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor Jesus. E assim seremos. Isso aconteceu alguns anos atrás, sabe? Mas já aconteceu outras vezes também. A pessoa trata tão bem, e aí eu separei um dinheiro para dar, nesse caso aqui, eu lembro como se fosse hoje. Separei R$5, só queria que jogasse água no vidro, que eu estava viajando, ia fazer a obra não sei aonde. E o rapaz começou a jogar água no carro e passar, e sozinho. Eu falei, cara, um cara vai lavar o carro todo? E e até a roda ele foi lá com o sabão e jogou água. Eu falei, tá bom? Aí ele falou, tá bom, não me pediu nada. Eu falei, tá ótimo, cara. Aí no lugar dos 5 eu dei R$20. O cara ficou todo feliz com os R$20 que eu dei para ele. Ah, pastor, mas R$20 não te fez falta? Bom, primeiro não seria 20, seria 15, que eu ia dar 5 já. Dei mais 15. Segundo, não ia me fazer falta, porque eu estou fazendo o que Deus mandou. Eu vejo crente aí fazendo caso por causa de 50 centavos. Meu Deus do céu, 50 centavos, irmão, pelo amor de Deus. É meu, é justo, eu quero. 50 centavos, irmão. Até parece que 50 centavos é o seu problema. Essa mesquinharia é que está deixando você cada vez mais pobre. Faça questão de 50 centavos, irmão. E não tem zelo pela obra, hein? Deixa eu pegar no pé. Tem gente que está dando oferta na igreja e pega a nota rasgada, que nem serve mais para ela, ela sabe que não serve. Ela sabe que não serve. Ela dá para a igreja. Essa pessoa vai prosperar com Deus? Nunca. Nunca. Ela não respeita a obra de Deus. É uma nota que ela sabe que não adianta ela ir no mercado, porque ela não vai comprar no mercado porque está rasgada. Ela dá para a igreja. Ela não tem respeito pela obra de Deus. Não tem respeito pela obra, não vai prosperar com Deus. Aí não sai porque está sempre levando tombo, tropeçando em pedra. Não respeita, não tem zelo pela obra de Deus, não tem equilíbrio, irmão. Faz uma oferta desse tipo, dessa coisa, uma oferta de tantos reais, mas está rasgado, nem o banco aceita mais. Acabou, perdeu esse dinheiro. Não é nem colado não, foi rasgado, faltando parte do papel lá. Aí a pessoa vai dizer, já não serve, eu fui no mercado tentar comprar, não aceitaram. Fui na padaria tentar comprar, não aceitaram. Já sei, vou dar de oferta na igreja. O quê? Você está de brincadeira? E ainda quer que Deus abra a porta para você? Não tem nem respeito pela casa de Deus? É bom pegar no pé às vezes, né? Diga amém, Jesus. Então, ter zelo, mas com equilíbrio, tá? Vamos ser zelosos, mas com equilíbrio. E é importante isso, porque os versículos que eu ia te dar, fora do estudo. Êxodo 34, versículo 14. Êxodo 34, versículo 14. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Eu vou ler, põe no normal, não precisa ser na Nova Versão Internacional mesmo, na corrigida mesmo. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é o nome dele, irmão. Nosso Deus é zeloso.
O nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. É um dos nomes dele, é zeloso, Deus zeloso. Irmão, ele zela, sabe? Lembra que ele falou assim, ó, eu não estou mandando você fazer voto, mas se você faz, paga-o logo. Não faça voto de tolo. Ele é zeloso. Esse negócio de, estou precisando, vou fazer um voto com Deus. Senhor, se o Senhor abençoar o fulano, eu vou fazer isso aqui para o Senhor. Eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Eu vou dar tal oferta para o Senhor. E fica lá, e fica falando. Aí Deus vai lá e faz. Vou provar ela. Vou provar ele. Aí Deus vai lá e faz. E a pessoa esquece de tudo que ela falou com Deus. Não tem zelo nenhum. Você pensa que Deus não vê essas coisas? Quando eu falo para vocês, na hora de fazer um voto, você não é obrigado a fazer nada. Nada. Mas se você fez, faz o que você falou que ia fazer. Faz o que você acordou na hora que o pastor te deu. Então não faz, você não é obrigado a fazer. A bênção vem pela fé. Amém, Jesus? Mas se fez, faz o que fez. Faz o que falou. Porque a pessoa está demonstrando que não tem zelo nenhum. Aí ela vai lá e faz de qualquer maneira. Eu vou fazer do jeito que eu tenho que fazer. E acaba... É falta de zelo, é rebeldia. Ele é Deus zeloso, tá bom? Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio, vamos lá. Capítulo 4, versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que... E é o quê? Deus zeloso. Então Deus está avisando para a gente, sim ou não? Seja zeloso com equilíbrio. Seja zelosa com equilíbrio. Zele pela sua vida, zele pelo seu corpo, zele pelo seu casamento, tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Você não pode ficar, por exemplo, 20 anos sem fazer um exercício e depois querer fazer 1 hora de exercício direto. Você vai parar no hospital. Você vai ter que fazer aos poucos. Você vai começar a ter zelo pelo seu corpo agora, mas começa aos poucos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vai aumentando, vai melhorando. Daqui a pouco você faz um cardio, faz uma corrida e você vai conseguir subir escada tranquilo, sem ficar aí ofegante. Amém, Jesus? Tem que ter equilíbrio, mas tem que ser zeloso, tem que zelar pelo seu corpo. Aliás, domingo eu vou começar a falar sobre isso, tá? Não falte domingo não, que domingo está muito forte. Começa domingo essa mensagem. Tem que zelar pela sua vida espiritual, com oração, com meditar, vir na igreja, ser fiel a Deus, ser fiel aos homens. Tem que zelar pelo seu trabalho, chegando cedo, saindo na hora certa, chegando na hora certa, tirando o tempo certo de hora de almoço, fazendo o trabalho mesmo que ninguém esteja olhando, que você faz como se fizesse para Jesus Cristo. Isso tudo é zelo. E Deus vai te abençoar, não dependa do homem. Deus vai te abençoar. É Ele, irmão, não é o homem, não. Esquece o homem, é Ele. Você está fazendo porque é como se você estivesse fazendo para Ele. Zelo e equilíbrio. Agora, segunda carta aos Coríntios, para terminar. Capítulo 9. Aqui tem uma coisinha importante, que antes de encerrar a nossa lição, quer dizer, a lição já encerrou, né? Mas eu trouxe para você aqui, fora da lição. Essas lições são boas para vocês, irmãos? Você está fazendo a apostila em casa, uma a uma, guardando direitinho? É para guardar. Porque eu acho que são tipos de lições que você tem que de vez em quando voltar para ler. Para lembrar. É o zelo, né? Como falando hoje, zelo com equilíbrio. De vez em quando você volta lá, lê, dá uma lida, fala, caramba, eu tenho que fazer isso aqui, não consegui fazer ainda, e minha família está passando luta, meu casamento está em crise, mas se eu fizesse aquilo daquela lição, Deus me honraria. Amém, Jesus? Bom, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e 2. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual eu me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta, desde o ano passado, um ano antes, ou meses antes, desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então essa igreja, quando precisou ajudar o povo da Macedônia, essa igreja se preparou bem antes,
bem antes, ela foi se preparando para ajudar o povo da Macedônia que estava precisando de ajuda. Como a gente preparou para ajudar o povo do sul, lembra? A gente foi preparando, foi recolhendo roupa, alimento, não perecia, foi recolhendo, e a igreja daqui do Rio mandou 3 caminhões para o sul. 3 caminhões, e a gente foi, ali foi mais rápido, aqui ficou, desde o ano passado, eles foram preparando, e o Paulo está falando, olha, quanto à administração que se faz a favor dos santos aí, na igreja de vocês, eu nem ligo, vocês são muito zelosos, são muito equilibrados, eu estou ouvindo, está chegando nos meus ouvidos, desde o ano passado, como que vocês vêm guardando, arrumando, organizando, preparando, para mandar para os macedônios tudo. E isso, ele fala, está estimulando muitos. Então o que aquela igreja fazia de zelo para ajudar o povo cristão lá da Macedônia, o zelo que eles tinham e o equilíbrio que eles tinham, contagiou outras pessoas, fez com que as pessoas fossem estimuladas a também buscar fazer a mesma coisa. Irmãos, é só isso. Será que a gente está com zelo e equilíbrio ao ponto de estimular os nossos filhos? Os nossos filhos em casa estão sendo estimulados a ler a Bíblia e orar, ou estão sendo estimulados a ficar na frente da televisão, num videogame, matando zumbi, sei lá, eu não sei, eu nem sei o que eu falei aqui, que eu não entendo desses jogos aí, né, irmãos? O que eu como cristão estou estimulando meus filhos, netos? Entende isso? Então zelo e equilíbrio, tá, na minha casa, eu tenho estimulado a minha família a ter zelo e a respeitar a Jesus Cristo, e amar Jesus Cristo? O que eu tenho estimulado dentro da minha casa? Meus vizinhos, quando me veem como cristão, qual é o estímulo que eu estou passando para eles? Amém, Jesus? Essas crianças uma hora vão crescer, tá? Uma hora elas vão crescer. Vamos orar em nome de Jesus.